sem cargo, sem grana, não há lealdade. Meu querido Alessandro Negão, é assim? Essa frase foi ótima, hein? Sem cargo, sem grana, não há lealdade. É engraçado que o dia 8 de janeiro levantou uma bolaça pro Lula. Levantou uma bola pro Lula e que ele soube cortar com maestria no próprio dia ali. Só que assim, esse mesmo 8 de janeiro agora está se tornando uma pedra no sapato do Lula porque tá saindo muito caro esse dia, mano. É muita coisa que ele está liberando, ainda mais agora também em troca de apoio, e ele está começando a ficar com os bolsos vazios, porque está acabando a sua moeda de troca. A questão que fica para a gente aqui é o que ele vai fazer depois que ele acabar com toda a moeda de troca lícita que ele tem na mão agora. Obviamente, alguns partidos... E aí fica a questão também assim, por que o Lula não quer a CPMI do dia 8 de janeiro? Se ele é o maior interessado. A democracia foi atacada. Ele quase foi atacado. Entendeu? Então, ele deveria estar à frente. Ele deveria estar mobilizando os seus eleitos da sua base em prol de conseguir essa bendita CPMI, mas aparentemente está fazendo exatamente o contrário. Bruno Mussa, vai estar começando a sair caro não ter essa CPMI, hein? Daqui a pouco eu vou te falar uma coisa, tá melhor não fazer a CPMI, porque estão pagando tudo o que pode e o que não pode para não ter a CPMI. Eu vi até um deputado do PT dizer o seguinte, Bruno, essa CPI vai servir para esses bolsonaristas, bolsomínios tentarem jogar a culpa no nosso governo. Mas como é que são inventados fatos? Uma CPI é uma investigação pública. Ela requisita documentos, e-mails, colhe depoimentos, quebra sigilos e aí os fatos aparecem. Uma CPI não inventa fatos. Uma CPI produz fatos e, ao contrário de investigações sigilosas, coloca esses fatos publicamente aos olhos da imprensa. Como é que você está vendo essa movimentação toda para ter apoio aos projetos? Talvez seja o arcabouço fiscal para poder gastar mais do que arrecada e talvez seja aí para barrar essa CPMI, que poderia, parece, ao que tudo indica, implicar autoridades federais. Senão, o que justificaria esse temor a ponto de gastar toda essa grana para tentar convencer o Congresso Nacional? O que me causa mais estranheza é justamente se os condenáveis atos do dia 8 de janeiro, se ele me ataca, como é que eu não quero que seja investigado? Isso é muito estranho. Mas eu acho que isso é uma continuação até do que a gente falou na pauta anterior, que tudo está sendo politizado. E na pauta 1 também. O alto custo para essa CPI não sair tem a ver também com maior gasto público, que lá na frente eu expliquei no começo do programa que isso pode se traduzir em desvalorização da moeda e inflação. Então, eu acho que eu até anotei aqui alguns dos principais cargos que ele teve que distribuir pela União Brasil para, entre outros, né, para conseguir evitar essa CPMI. Então nós estamos falando ali de Banco do Nordeste, uma vice-presidente da Caixa, 4 secretarias do Ministério das Cidades, Telebrás, Codevasf, enfim, são entidades que estão loteadas e que estiveram envolvidas em escândalo de corrupção nos anos anteriores. Voltamos, parece, a estaca zero da mesma coisa. Me causa muita estranheza que se alguém me ataca, eu não quero ou gasto muito dinheiro para evitar a investigação de quem me atacou. Meu querido Alexandre Bissoli, você aí, advogado de tantos parlamentares, solta o verbo, meu amigo. Vou soltar o verbo, que essa frente ampla está sobrando na traseira do povo, a verdade é essa. O que nós temos que analisar nisso é que foi feito em 2 momentos a composição do governo. Primeiro, apostou-se as maiores fichas, que eram os ministérios, o primeiro escalão, lá no Senado. Teve uma eleição disputadíssima entre o Rogério Marinho e entre o Rodrigo Pacheco, e o governo, ao fechar com o Rodrigo Pacheco, precisou garantir uma série de espaços às bancadas do União, do MDB, para conseguir ali fazer a presidência do Senado. A Câmara não era muito possível fazer essa análise. Por quê? O Arthur Lira construiu sozinho a reeleição dele, com uma votação histórica, quase 500 votos, mais para 500 do que para 450. Ou seja, o governo não sabe ao certo o que tem de votos na Câmara dos Deputados. E aí começa a fazer uma negociação com bancadas, com esses espaços maiores que foram citados aqui, Codevasf, que tem um tamanho imenso, a Telebrás, que está cuidando de boa parte da implementação do 5G no Brasil, ou seja, 2 espaços
passo de muita relevância, e aí começa com cargos no varejo e com a emenda. E aí, Juliana, você citou aqui o orçamento secreto. Lembrando que o número de emendas agora, o valor total a ser liberado pelo governo Lula bateu o recorde em relação ao governo Bolsonaro das impositivas. Ou seja, é também o governo Lula aprendendo o que o governo Bolsonaro fazia e ele criticava, fazendo o mesmo ainda com uma ampliação para conseguir no varejo um maior número de parlamentares. Bom,